Vamos então saber agora de movimentação do time rubro-negro neste dia de terça-feira. Pois é, Vibrante, hoje foi dia de reapresentação para o elenco do esporte. Ontem folga, hoje reapresentação, foco do esporte agora é no jogo contra o Goiás, sexta-feira, fora de casa. Perfeito. O Tassis, o Mariano Souza está na Argentina? Ainda na Argentina. O Mariano Souza, Vibrante, ele só se junta ao grupo de jogadores, à delegação do esporte, amanhã à noite em Goiânia. O esporte viaja à tarde, no início da tarde, treina amanhã pela manhã no CT e embarca para Goiânia no início da tarde. E o Mariano Souza vai se incorporar lá junto com os jogadores e com a comissão técnica. Ótimo. Muito bem. O Felipinho, você já falou bastante dele, está sendo muito divulgada a questão da gravidade da contusão. Só ele. Só ele entende, tá, gente? É quantitativamente falando mesmo. Tem mais ninguém machucado não, né? A princípio não, Vibrante. A princípio só o Felipinho que está lesionado. Aliás, ele vai passar mais de um mês de fora, né? Pelo tempo determinado pelo departamento médico, no mínimo 6 semanas, então mais de um mês que o Felipinho vai ficar de molho tratando a lesão na sua coxa, né? Na coxa esquerda, ele que se machucou naquela partida contra o Atlético. Durante esse período, Diego Eduardo, o que é que você acha que acontece com essa mudança na lateral esquerda? Dalbert dá conta do recado? O Sport vai sentir muito a ausência do titular Felipinho? O que é que você acha? O Sport vai sentir sim, Carlos. O Felipinho é praticamente um quarto elemento de ataque. Apesar de que o Sport ainda segue com um problema com relação à recomposição defensiva, e isso eu coloco o Felipinho na conta, mas quando se trata de atacar, que o Mariano Souza tem isso no DNA, o Sport vai sentir com a ausência do Felipinho. E o Dalbert é o reserva imediato, mas pelo que eu já pude observar do jogador, um jogador que pode corresponder. Agora tem um porém. O Dalbert é um jogador que tem senso de defensividade. É um jogador que pode sim fazer um preenchimento até interessante nesse quesito. Então, vamos observar melhor. Eu vou observar muito bem nessa parte do Dalbert, porque ele pode fazer sim alguns jogos interessantes a começar o jogo da sexta-feira contra o Goiás. A gente precisa fazer essa pergunta, né? Se há possibilidade para algum tipo de alteração, Tassis, no esquema. Se uma peça pode ser alterada, você pode jogar fora. O Goiás foi derrotado ontem, vai jogar perante a sua torcida, vai querer dar uma resposta. Então, não é aquele adversário que é nitidamente inferior ao Sport. Não. O Goiás tem uma camisa fortíssima para subir também. Onde é que eu quero chegar? Será que a gente pode ver um Sport um pouquinho mais equilibrado contra o Goiás, Tassis? Olha, Vibrante, eu não descarto essa possibilidade. Não acredito em mudança de esquema. Não acredito em mudança de esquema ou apenas uma troca de uma peça por outra. Talvez o Tite Ortiz em lugar de Barleta, para deixar mais 2 meias na armação, mas eu não acredito muito na mudança drástica, mais a entrada de mais um volante. Eu acho difícil que isso aconteça, Carlos. A base do time é aquela que a gente conhece. Eu coloco essa dúvida aí no meio-campo, entre Barleta e Ortiz. Se ele optar pelo Barleta, 3 atacantes. Se ele optar pelo Ortiz, o Ortiz é mais um meia, o Lucas Lima cai pelo lado direito para fazer essa movimentação. Você, Diego, o que é que acha, né? O Sport deveria equilibrar um pouquinho mais contra o Goiás, ou o Mariano mantém a forma super ofensiva que ele gosta de atuar? O que é que você acha? Contra o Goiás eu colocaria um time mais equilibrado, e eu vou dizer por quê. A equipe do Goiás tem alguns jogadores que podem muito bem deixar o jogo mais interessante para o Sport jogar num 4-4-2.
porque tem o Thiago Galhardo e tem o Paulo Baia. O Paulo Baia foi artilheiro do Goiás no Campeonato Estadual com 10 gols marcados. Então, é um jogador perigosíssimo. Então, colocar um time num 4-4-2, deixar o Tite Ortiz, Tite Ortiz e Lucas Lima, deixar um meio de campo mais fechado, time mais priorizando a criação, seria mais plausível, até porque o time que já levou 4-1 do Fortaleza, o Mariano Souza poderia preservar um pouco mais o meio de campo. E o Goiás é uma equipe que deixa jogar, às vezes coloca 3 zagueiros, deixa o meio de campo um pouco mais preenchido, e tem jogadores que podem muito bem corresponder esse contra-ataque, né? O Thiago Galhardo e o Paulo Baia. Então, um 4-4-2 seria mais interessante para o jogo da sexta. Ô, Vibrante. Oi, Tassis. Hoje surgiu uma informação, a gente já trazia ontem e detalhamos a questão do Pedro Lima, né? O presidente Yuri Romão está na Europa e o site, né, em inglês, o Football Transfers, diz que o Chelsea é o clube que tem um acordo mais próximo com o jogador e que essa proposta do Chelsea gira em torno de 44,9 milhões de reais, segundo o site Football Transfers. O Todd Boehly, um dos donos do Chelsea, confirmou que o Pedro Lima é um dos nomes que o Chelsea observa. Eu conversei rapidamente com o Rafael Campos e com o João Marcelo Barros, membros do Comitê Gestor de Futebol do Esporte. Eles confirmaram propostas pelo Pedro Lima, mas não citaram nenhum clube, não confirmaram nome de nenhum clube. A gente sabe que o Chelsea é um dos interessados. E à tarde, a matéria do Bruno Andrade, ele é colunista do UOL, ele é especialista em futebol internacional, é um brasileiro que reside em Portugal. Ele traz a informação que o ex-lateral Daniel Alves, aliás, que está em liberdade provisória, a gente lembra que ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro na Espanha, pela justiça espanhola. Ele traz a informação que o Daniel Alves é um dos intermediários do Pedro Lima na Europa. Mas é bom também destacar que nessa informação, nessa matéria, não traz relação do Daniel Alves com o esporte, e sim com o empresário do atleta, Renato Guimarães. Então o Daniel Alves é um tipo de intermediário que abre as portas para a chegada do nome do Pedro Lima em grandes clubes do futebol internacional. Isso gerou uma repercussão muito negativa nas redes sociais. O esporte nega qualquer relação com o Daniel Alves. Inclusive, eu tentei o contato com o empresário do jogador, não obtive retorno, mas ele, nessa matéria, ele negou envolvimento com o Daniel Alves. Mas são amigos, têm uma boa relação, então essa informação surgiu e a gente está trazendo, mas é bom destacar, o esporte nega qualquer relação. E o esporte, o clube Vibrante, ele não tem como limitar a essa questão de relação do empresário do atleta com intermediários, né? Uma coisa bem normal no mercado da bola, no mundo do futebol, mas vale destacar a notícia, repetindo, o esporte nega que tenha qualquer relação com o ex-lateral Daniel Alves. Tá bem, tá frisado aí pelo Tassis Michel. Vamos até o nosso canal de interatividade. Mário Júnior tem aí mensagens do torcedor. Então vamos com a galera. Alô, Mário. Alô, Vibrante, 973444047. Boca de álcool, boa noite a todos. Mentira, Vibrante, velho. eu tô aqui ligado em vocês, como sempre. E tomando uma com macaxeira. Hoje é terça. Macaxeira com charque. Olha aí. Misericórdia, tomando uma com macaxeira. Macaxeira com charque. O bichinho vai fundo, viu? Vibrante, eu, cheio de manguaça, enxergo que Felipe não joga nada. Mariano tá com o olho aonde que não vê isso, pelo amor de Deus? Vou chamar ele pra tomar uma comigo, pra ver se enxerga o jogo. Dando, espera aí. Rapaz, o velho Boca, imbatível. É o nosso ouvinte número 1, não tem jeito, né? É sensacional. Alô, Boca! Boa macaxeira aí, viu, meu filho? Meu amigo, é brincadeira. Olha. Eu, hein? Cadê aqui? Um abraço pra Tony Calabria. E o Náutico não tem goleiro da base? Se não, deveria ter a vida toda para preparar um, porque não consegue. Contratar um para ser reserva não faz sentido. Ainda a mensagem do Náutico. Tem um aqui. Boa noite.
sair do G4 num campeonato difícil como o da Série B já é algo a se preocupar? Grande abraço. Dário dos Santos mandou a mensagem. Porque o É Sport bom tem salientar, né, Mário? Sport tem um O jogo a menos. Sport saiu do G4, mas tem um jogo a menos, exatamente. Agora- O Avaí venceu o Goiás ontem por 2-0. Aliás, mais uma vitória do time de Gilmar Dalpozo, né? Gilmar Dalpozo conseguindo aí vitórias consecutivas e colocando o Avaí no G4. O Sport é o quinto, com 12, o Avaí tem 13, é o quarto, mas o Sport tem um jogo a menos, justamente esse jogo com o CRB, que foi adiado por conta das semifinais da Copa do Nordeste. Quem tá chegando pro campeonato é o Coritiba, né? Já tem treinador, ainda é o reserva, Diego. É o reserva interino ainda, né? Do Coritiba. Ainda é. 2 jogos, 2 vitórias, não é isso? É bronca. Já já, então, outras. Tem mais na uma? Tem mais uma? Pra fechar esse giro, Vibrante. Pois não. Boa Claro. noite, boa noite, capivaras da bola. Aí é laço. Espero uma boa atuação de Dalbert sexta-feira, porque Riquelme não dá. Um abraço, Guilherme da Tamarineira, do lado de fora, mandou aqui a mensagem. Do lado de fora, né? Isso. Perfeitamente. Muito bem. Rapidinho, Diego Eduardo, vale o seu comentário. O Tassis frisou bem. Desde a chegada do Gilmar Dalpozo, o Avaí dá uma arrancada e entra no G4. Ponto. O Avaí deve até as calças aos jogadores. Salários atrasadíssimos. Nunca mais tinha escutado falar nisso em Série B, né? Em nível Série B. Os jogadores não estão concentrando. Disseram a diretoria o seguinte: dia de jogo a gente chega pro jogo. Pronto. Não querem papo com a imprensa. Os portões lá estão fechados. Não tem entrevista, não tem nada. E estão com atrasos severos. E conseguiram chegar no G4. Uma contradição arretada para tudo que se fala hoje, né, em questão de profissionalismo. Avalia para mim essa situação do Avaí, Tassi? Perdão, Diego. E com ameaça de greve, né, Carlos? Mas o Gilmar Dalpozo, né, estão fazendo isso pelo treinador e pela torcida. 4 jogos, 4 vitórias. O Avaí é um time que joga com espírito de Série B. E estão chegando ao G4 com seus méritos. Tem um time bem treinado, bem focado com o técnico Gilmar Dalpozo. Tem o Poveira, tem o Garcês, tem o Giovani. E estão surpreendendo devido à situação caótica que está se encontrando nos bastidores, mas está começando até fazendo uma boa reação essa equipe do Avaí, do Gilmar Dalpozo, que vem surpreendendo.